Muito boa tarde para vocês que acompanham a Papão TV Play. Estamos aqui na sala de imprensa do estádio Bampará-Curuzu. Hoje é quarta-feira, dia 1º de setembro de 2021. Estamos iniciando um novo mês nessa caminhada do Paysandu no Campeonato Brasileiro da Série C, rumo ao acesso. E agora com foco total na equipe do Santa Cruz, adversário do próximo domingo, aqui mesmo no Caldeirão Bicolor. E hoje nós recebemos para a entrevista coletiva o zagueiro Vitor Salinas, que vai responder as perguntas que foram enviadas pelos colegas da imprensa. Vitor, boa tarde. Eu começo pelo Diego Beckman, do portal UOL. Como vocês, jogadores do Paysandu, têm vivido essa experiência, essa expectativa, na verdade, da volta da torcida aos estádios? Boa tarde, Diego. Essa expectativa gera um pouco de ansiedade para todos nós, né? Porque já há quase 2 anos sem torcida nos estádios, né? Isso é muito difícil para os clubes, né? Em questão financeira, para a torcida, porque ela se sente como se faltasse alguma coisa, né, a mais, porque a paixão da torcida é ir no estádio, acompanhar seu clube de coração, né? Mas nossas expectativas são das melhores para que volte esse público logo, claro, tomando todas as devidas medidas de segurança, que o Paysandu já fez todo esse protocolo, e também a gente depende muito da conscientização do torcedor que vier aos estádios, para quando tiver essa primeira experiência a gente conseguir passar no teste, né, entre aspas, para que isso se mantenha, né? Então, minha expectativa, acho que de ambas as partes, tanto de nós jogadores, quanto da torcida, quanto da diretoria do clube também, né? Para que o futebol volte a ser aquela coisa mágica que todo mundo gosta, que todo mundo se apaixona, porque só redes sociais, só televisão, fica faltando uma coisa, né? Então a expectativa é da melhor, ainda mais para mim que cheguei no clube agora, que sempre ouvi falar muito bem, sempre vi vídeos dessa torcida maravilhosa que é a torcida do Papão. Então uma expectativa muito boa, mesmo que nesse início seja provavelmente 30% só da capacidade nos estádios, mas é uma expectativa muito boa de todas as partes, e uma torcida muito grande da minha parte também, para que volte logo essa torcida, refrisando e reforçando que seja de uma forma segura, né? Respeitando todos os protocolos do clube e de saneamento básico. Tá certo. Eu passo aqui agora para o Tilon Maués, do jornal Diário do Pará, que pergunta se o fato de você já ter entrado em algumas partidas desde a sua chegada facilita uma adaptação em caso de ser titular no domingo. Boa tarde, Timão. Facilita sim, já estou super adaptado. Claro que nos treinamentos, como já faz 1 mês que eu estou aqui, já deu tempo de eu me adaptar a tudo, a gramado, a condições climáticas, a própria equipe. E a sensação também, que a gente sabe que treinar é uma coisa e jogar é outra, né? Então, tive a minha primeira atuação por volta de uns 25 minutos como lateral esquerdo. Me senti bem também, já fiz essa função em outras situações. E nesse último jogo tive o segundo tempo todo para poder jogar ali na minha função, na minha posição como zagueiro, né? Nesse empate contra o Floresta também foi tranquilo ali, consegui desempenhar meu futebol. E claro, agora na expectativa de poder atuar os 90 minutos. O Santa Cruz precisa desesperadamente vencer para fugir do rebaixamento. Por ser um time de tanta tradição quanto o Paysandu, esse adversário se torna ainda mais perigoso para esse jogo? Sem dúvidas, são as 2 maiores equipes da Série C, Paysandu e Santa Cruz, em termos de camisa, em termos de torcida, em termos de história. E assim, eles precisam vencer para sair do rebaixamento e a gente precisa ganhar, vencer também, para que a gente possa classificar. Então, o objetivo é o mesmo. É um jogo da vida para as 2 equipes, é o nosso jogo em casa, que a gente tem que fazer prevalecer o mando de campo. Então eu acredito que desse retorno é o jogo mais difícil para a gente, porque determina muitas coisas. Então é a gente encarar como uma final mesmo, assim como eles também devem estar encarando, porque realmente vai ser um clima de final, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo onde as 2 equipes vão se estudar muito, e dentro de campo quem errar menos vai sair vitorioso. Todos os times vêm jogar fechados na Curuzu. Como o Santa Cruz tem a obrigação de vencer, vocês esperam que o adversário tenha uma postura diferente?
Eu acredito que vai ser um jogo muito estudado, né? Um jogo que nenhuma das duas equipes podem pensar em perder, mas e ambas as equipes têm que pensar em ganhar também. Então vai ser um jogo ali de muita estratégia e com toda certeza, se Deus quiser, o Paysandu vai sair vitorioso dessa. Ainda falando sobre o Santa Cruz, quem pergunta agora é o Felipe Silva, da Rádio Metropolitana. É um erro que pode custar caro focar no fato de que o adversário do próximo domingo é o Lanterna e esquecer que ele conquistou 8 dos 12 últimos pontos que disputou? Claro, eu acho que a gente nem tem que pensar dessa forma. A gente tem que encarar como uma final mesmo. Quem acompanhou o último jogo do Santa Cruz, eu visualizei todo o jogo na minha casa, até mesmo porque é o próximo adversário nosso. E o Santa Cruz fez um excelente jogo, podendo fazer 2-3-0 no primeiro tempo ainda. E fez um jogo muito bom mesmo. A gente sabe que o Santa Cruz vem numa crescente, então a gente não pode avaliar o jogo em relação à colocação que o adversário está. E sim, respeitar o Santa Cruz, o tamanho do Santa Cruz também, e a gente se impor também, porque a gente é o Paysandu. E a última pergunta para a gente finalizar, Vitor Salinas. Por que a equipe teve tanta dificuldade em jogar pelo meio no jogo do último sábado contra o Floresta? Quem vê de fora, o torcedor pode de repente até, entre aspas, menosprezar o Floresta, porque é uma equipe recente, né, que não tem tanta tradição, mas quem vive do futebol e estuda o futebol sabe que o Floresta é uma das, se não a melhor equipe taticamente bem montada dentro de campo. É uma equipe que tem uma base já há uns 2 anos jogando junto e assim, taticamente eles foram muito bons. Anulando nossos pontos fortes, preenchendo o meio campo, que o nosso meio campo, como você disse, acabou não criando muitas ações. A gente teve que tentar entrar pelos lados e que não conseguimos ser efetivos. O resultado do jogo foi um empate, ao meu ver, justo pelo que as duas equipes apresentou, né? O 0-0 seria o mais justo. Eles acertaram um lance atípico, um chute de fora da área, e a gente teve o pênalti. Mas é uma equipe muito bem montada, não pode tirar o mérito do Floresta também, do comandante deles também e dos jogadores dele. Então foi um jogo assim atípico, onde ao meu ver a gente também fez um jogo um pouco abaixo do que a gente pode oferecer, mas já ficou no passado, pegar esses erros para não cometermos mais, para conseguir ser efetivos tanto nessa fase para buscar essa classificação, quanto no quadrangular final para a gente buscar o acesso. Ô Vitor, a gente já ia finalizar a coletiva, mas acabamos de receber mais 3 perguntas aqui, então me permita que a gente faça aqui as colocações enviadas pelo Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Os questionamentos, né, na verdade. São 3. Nos jogos que já fizeste com a camisa do Paysandu, qual a avaliação que você faz no geral? Boa tarde, Dinho. Só da equipe ou minha individual? Desculpa. Eu acredito que seja no geral. Ele fala no geral, então pode falar da sua atuação especificamente e no geral também, se você quiser. Boa tarde, Dinho. Eu acredito, primeiro jogo que eu entrei, né? Eu atuei ali numa forma mais defensiva pela lateral esquerda. Eu acredito que todas as ações que eu tive eu fui efetivo defensivamente e tanto com a bola no pé também. E a gente conseguiu naquele momento segurar o resultado, que estava 1-0 pra gente, e no final do jogo fazer mais um golzinho ali de pênalti, 2-0 com o Rui. Então foi tranquilo, foi um clima bem gostoso no vestiário, foi muito importante para mim também, porque foi logo um dos jogos que eu estava chegando na equipe, pude sentir esse ambiente, pude já entrosar com a rapaziada, né, em termos de jogo. E depois eu tive a oportunidade, né, nesse jogo contra o Floresta, o segundo tempo todo, também me senti bem, me senti à vontade na posição, aí já na minha posição mesmo, ali na zaga pelo lado esquerdo. E também acredito que fui efetivo em todas as ações defensivamente, com a bola no pé também. Joguei o jogo conforme o jogo estava sendo jogado, e agora na expectativa pelos 90 minutos. E no geral, eu acredito que a nossa equipe ela vem se comportando muito bem taticamente, fazendo o que o professor Roberto Fonseca vem pedindo, né? Mas o futebol eu avalio ele sendo como um jogo de xadrez muitas vezes dentro de campo, né? Então, às vezes você move uma peça, o outro comandante vai lá, move outra, e a gente sempre buscando ganhar o jogo, né? Tem jogo que às vezes não dá para ganhar, é o que a gente fala, se não dá para ganhar a gente empata. Então, no geral, a equipe vem evoluindo taticamente, individualmente, e o coletivo sendo efetivo,
o individual se faz prevalecer também, né? Então eu dependo muito do coletivo, como qualquer outro jogador depende, e acredito que o Papão vai evoluir bastante para chegar forte nesse quadrangular final. Vocês, jogadores, têm a dimensão, o tamanho da importância desses 4 jogos que restam para o Paysandu na primeira fase? Sem dúvidas, a gente vem frisando isso, vem fazendo reuniões tanto com diretoria, tanto a gente individual, só como elenco, e a gente vem, cara, como eu falei na minha primeira coletiva a gente restavam ainda 7 jogos, né? E eu falei sobre a gente viver uma Copa do Mundo, que são 7 jogos, né? E restam 4 jogos agora, a gente vem de uma vitória e 2 empates, né? São 5 pontos. 5 pontos, dependendo de uma Copa do Mundo, você classifica ali em segundo lugar, né? Na primeira fase. E agora restam os outros 4 jogos, onde a gente tem que ser mais efetivo ainda do que a gente vem sendo, né? Para a gente poder entrar forte nessa briga direta para o acesso e classificar, claro, nesse primeiro objetivo, que é esse quadrangular final. Então, sem dúvidas, a gente leva muito a sério isso e sabemos que quanto mais afunilando está, que está fechando os jogos, faltam 4 jogos, mais clima de final a gente tem que levar, porque no quadrangular vai ser cada jogo uma final realmente. E a última pergunta para a gente finalizar, agora sem finalizar valendo, na verdade é uma afirmação que ele fala aqui que eu imagino que queira que você faça um comentário em cima. Vontade, vibração, atitude, concentração e colocar em campo um pouco da história do Paysandu. O torcedor quer isso de vocês. O Paysandu é isso, né? A história do Paysandu é isso. Eu, quando vim pra cá, eu já fui avisado por muitos colegas de trabalhos que atuaram aqui, né? E o Paysandu tem essa fama, isso enraizado na história, né? Dessa vontade, esse brio do jogador, né? Vibrar a cada lance, e a cada jogo a gente tem que incorporar realmente isso, porque isso na reta final faz a diferença, né? Ainda mais sem torcida, cara, a gente tem que levar o nível de concentração ainda mais, como você mesmo falou, né? E assim, a vontade, se doar ali dentro de campo 100%, faz a gente se manter concentrado, faz a gente motivar o companheiro do lado, que nem sempre os 11 jogadores vão estar 100% numa determinada partida. Às vezes o cara está num dia ruim por vários motivos. E ali, se 2 ou 3 ali tá, de repente é um carrinho, é uma vibração quando tira uma bola, quando chuta num gol, uma vibração quando o cara chuta no gol. E isso o outro companheiro acaba olhando do lado e falando, caramba, eu preciso correr por esse cara. Então isso vai tornando o grupo cada vez mais forte, cada vez mais em busca do mesmo objetivo.